Olá, estudante. Eu sou a professora Yasmin Casagranda. Eu sou administradora e formada em mestrado e doutorado com ênfase em gestão ambiental. E hoje nós vamos falar sobre gestão socioambiental e mais especificamente sobre desenvolvimento sustentável. E é muito importante a gente estudar essa questão do desenvolvimento sustentável, porque está ligado a tudo dentro da nossa sociedade. Está ligado a como a economia se desenvolve, está ligado a como as pessoas se relacionam entre si, está ligado em como a gente tem a produção de alimentos ou a produção de produtos para as pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável, diferente ou um pouco diferente da noção de sustentabilidade como um todo, esse desenvolvimento sustentável é um conjunto de ações que são desenvolvidas para atingir a sustentabilidade em algum momento. Então, desenvolvimento sustentável, a gente tem esse âmbito amplo da teoria, do conceito, justamente para pensar no ambiente micro, que é o de ações das pessoas e como que isso tem interferência no ambiente macro. E para estudar isso, a gente precisa estudar sobre mudanças. Mudanças nas estruturas das organizações, mudanças em alguns padrões de comportamento, mudanças em alguns padrões de pensamento. E ao estudar essas mudanças, nós vamos ver que para que a gente consiga atingir níveis altos de desenvolvimento sustentável ou de melhores ações de sustentabilidade nas organizações e no país, a gente precisa falar de mudanças. E muitas vezes essas mudanças vão vir acompanhadas de revoluções na sua estrutura. Então, se a gente tem um desenho de como a estrutura da organização se desenvolve hoje, ao pensar em questões socioambientais, em desenvolvimento sustentável, nós podemos sim, consequentemente, ligar isso a algumas mudanças que vão ser grandes muitas vezes, vão ser muito impactantes, vão ser uma revolução aí nessa organização. E é por isso que é importante que haja fluxos de informações novas ou de informações com dados complementares, para que essas mudanças elas sejam feitas com um objetivo muito bem claro, que seria o atingimento aí da sustentabilidade, e também que essas pessoas, os relacionamentos entre elas dentro da organização, eles aconteçam da melhor maneira para obter aí também os melhores resultados. Então, falar de desenvolvimento sustentável é falar de mudança, é falar de um conceito que já vem sendo estudado há muito tempo e que agora precisa ser praticado de maneiras diferentes. E pode ser, inclusive, que se determine uma maneira de aplicar isso hoje e amanhã, mês que vem, no próximo ano, isso mude. Porque a sociedade muda, as pessoas mudam e as empresas também mudam. Então, dentro desse contexto, a ideia é que a empresa consiga passar por todos esses impactos de mudanças que vão acontecendo. E aí que surge, e muitos já devem ter ouvido falar da palavra resiliência, e por resiliência, o conceito dela de eu conseguir me manter naquele ambiente, mesmo com mudanças que aconteçam, ou eu conseguir voltar a um estado natural das coisas acontecendo, e para uma empresa seria eu conseguir me manter em funcionamento, gerando bons resultados, mesmo com mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, isso veio da ciência, da biologia, da evolução dos seres, e para as organizações também é muito importante. E ela faz parte dessa ideia de equilíbrio. O equilíbrio entre o que já vinha acontecendo e o que eu quero para o futuro. Então, esse presente hoje é muito importante, porque eu devo aprender com o passado, entender o que pode ser alterado ou não, como as mudanças na estrutura que acabamos de falar, e buscar esses objetivos para o meu futuro. Então, esse presente de uma organização pode ser gerar lucro, pode ser estar estável, pode ser resultados lineares, padronização dos produtos e de processos, e com muita orientação, método, considerando que isso tem riscos, mudanças têm riscos, quais são as expectativas e se elas são possíveis de ser atingidas ou não, e principalmente essa mentalidade das pessoas que estão sendo orientadas a articular e a viver dentro desse ambiente que tem mudanças acontecendo ou por acontecer.
E para o futuro, espera-se que seja possível esse valor, essa imagem da empresa de mostrar-se para o mercado para conseguir fidelizar os seus clientes de algum momento, em algum momento fixo, ou conseguir ampliar-se dentro do mercado, ter novos clientes, novos outros mercados. Por exemplo, uma empresa que venda dentro do país e queira exportar agora os seus produtos. Então, isso é se adaptar, personalizar o que você está fazendo para aquele mercado onde você está negociando, vendendo os seus produtos. E isso, de alguma maneira, né, uma empresa, ela sempre vai esperar que isso seja exponencial, que não pare de crescer e que cresça sempre com velocidade aumentada ao longo do tempo. Então, considerar mudanças é considerar desenvolvimento sustentável e é recíproco. Considerar o desenvolvimento sustentável também é considerar que vai haver mudanças dentro da organização, em vários âmbitos, inclusive. Então, esses desafios que tem-se é justamente com quem são as partes que estão interessadas nessa aplicação ou nesse resultado das ações que visam desenvolvimento sustentável. Então, buscar esse equilíbrio entre o que eu tenho de valores econômicos, o que eu tenho de questões ambientais relacionadas à minha organização e também a questões sociais, que é o relacionamento das pessoas, que é essa liderança que vai estar à frente desses processos. Então, são parte de conseguir aplicar essa estratégia e que isso seja o máximo estável. Então, que eu não precise ficar refazendo a estratégia por muito tempo ou que eu consiga adaptar a estratégia que já tem e eu não precisa mudar isso por muitas vezes, né, ao longo do tempo. Então, esse desafio aí do relacionamento com as partes faz também muita diferença quando eu preciso pensar em novas ações que se preocupam aí com os 3 âmbitos: ambiental, econômico e social. E nisso, na sustentabilidade, a gente vai passar pensando que tem muitas empresas tentando aplicar essas ações voltadas para a sustentabilidade, muitas. E isso vai ser uma competitividade. No mercado, muitas empresas vão falar do selo verde, muitas vão expor e fazer notícia das suas ações sustentáveis que estão sendo implementadas. Então, essa competição vai ser acirrada em algum momento, ela vai existir, ela vai ser um desafio, mas ela também vai ser uma oportunidade de entender o que é que seus concorrentes estão fazendo para aplicar melhor ou para aplicar adaptado para a sua empresa e para aprender, inclusive, com o que os outros estão fazendo fora da sua organização. Então, isso faz com que seja possível que as empresas sobrevivam. E essa sobrevivência ao longo do tempo já é por si um grande desafio. Criar uma empresa, estar com ela estável, continuar desenvolvendo o que é feito, produtos ou serviços, ou em qualquer âmbito ali dentro, já é um desafio. Manter-se ao longo do tempo, e o desafio ele é ampliado quando eu preciso manter-me como empresa ao longo do tempo com ações que visam a sustentabilidade. E nisso, essa gestão responsável para a sustentabilidade se coloca quando pensa-se que o líder ele tem que gerenciar, organizar o que está sendo feito ali dentro, voltado ou com responsabilidade para a sustentabilidade. E aí tem uma grande importância desse diálogo, que as partes interessadas elas conversem entre si. Então eu quero que as partes, sejam os clientes, seja o governo, seja alguém relacionado à parte tributária, consiga conversar para que o melhor aconteça dentro da organização e também para a sociedade como um todo. E nesse desafio, o que acontece ali dentro? Precisa se conversar sobre projetos, sobre os processos, sobre indicadores, quais são as metas, o planejamento estratégico, qual é o que ele está visando, ou a estratégia da empresa como um todo. Tem outros temas que são relevantes e estão relacionados a isso. Por quê? Porque dentro de um diálogo, onde a gente tem um consenso, as pessoas estão visando, por exemplo, uma meta em comum, o sucesso ele tende a ser maior.
Então, essa ideia de partes interessadas dentro desse relacionamento entre si, diálogos, conversas, tentar chegar a mais consensos sobre um determinado assunto, tenha uma tendência de que a gente tenha melhores resultados para a sustentabilidade. E para a sustentabilidade vai impactar, é uma cadeia de impacto. Não vai ser só para a empresa, vai ser externalizado para fora dela também, né? Então, é aí que surge o que a gente chama de matriz do desenvolvimento sustentável. É eu entender o relacionamento entre questões voltadas para o ambiente, para a sociedade, para a governança das empresas e também das pessoas. E cada um desses âmbitos da matriz do desenvolvimento sustentável tem um foco diferente. Então, se a gente fala para que é importante que essa matriz exista, são justamente as aspirações. O que se quer para o futuro em cada um desses âmbitos. O que se quer para o futuro do ambiente, da sociedade, da governança e das pessoas. E identificar dentro desse processo como dialogar. Quais são os interesses de cada um desses âmbitos? Como esses objetivos, todas as expectativas, os interesses individuais e coletivos podem ser canalizados para um caminho comum, porque é também muito importante que se consiga falar das mesmas metas para trilhar o mesmo caminho. Pessoas diferentes trilhando caminhos diferentes nem sempre ou poucas vezes vão chegar no mesmo objetivo. Então é por isso que a gente estuda essa conversa que se deve ter entre as partes e os âmbitos, as aspirações, por exemplo, do ambiente. Se eu estou falando de ambiente, eu tenho aspirações voltadas para o ecossistema, então eu quero que haja sustentabilidade ambiental, que esses ecossistemas sejam protegidos e que a gente tenha aí uma boa consciência com relação aos recursos naturais. Eu quero também pensar em energia, afinal, nós vivemos num mercado que precisa de energia para a produção desses produtos. Como eu posso usar melhor a energia que está sendo disponibilizada nesse momento, nesse ambiente. Então, isso é o que é a eficiência energética, ter melhores resultados com menor uso de energia, e também o uso de fontes que podem se renovar na natureza, considerando que os recursos da natureza eles são finitos, e muitos deles não renováveis, né? Então, eu não tenho combustível fóssil para a eternidade, por exemplo. Outra aspiração do ambiente é o clima, considerando os eventos climáticos extremos que têm acontecido, considerando todas as mudanças nas produções, no próprio agronegócio que tem ocorrido por conta de mudanças no clima. Então, é importante dentro desse ambiente que haja preocupação com o clima e principalmente, se possível, na verdade, se possível, com a regulação do clima. Regulação seja no sentido de eu impactar menos, eu ter melhor regulamentação, legislação com relação a isso, e a baixa emissão aí de gases nocivos para a nossa atmosfera. Então, além disso, vai ser ligada essa preocupação com o consumo sustentável. Então, o consumo sustentável é a própria população se preocupar com o que está sendo consumido, se isso foi produzido de maneira limpa, como é dita, de maneira com menor impacto no meio ambiente. Então, isso tudo faz parte de aspirações, o que se quer para o futuro do ambiente. E nessas partes interessadas, temos muitas. Temos desde os órgãos legislativo, o executivo, o próprio judiciário, inclusive, os reguladores, grupos ambientalistas, cientistas, ONGs, todos preocupados com essa parte do ambiente. E poderia, inclusive, resumir todas essas partes para sociedade como um todo. Porque em qualquer âmbito que a gente tenha da nossa sociedade, nós temos a preocupação com o meio ambiente para o nosso futuro, né? O futuro das próximas gerações, como é muito noticiado, inclusive. Então, essas partes interessadas do ambiente, elas estão aí convocadas, né, a conversarem e a tentarem chegar na maior parte de acordos ou de consensos possível para a melhoria aí desse quesito. Porque aí quando a gente está falando já de sociedade, as aspirações são uma sociedade ética e com valores voltados à sua subsistência e à sua sustentabilidade no longo prazo.
Então, a gente poderia falar de moral, de ética, das relações legais que temos dentro da sociedade e, inclusive, do próximo objetivo, próxima aspiração, que são os direitos humanos. Então, eu pensar no que é justo para ser feito pela sociedade. O que é justo ter de direitos básicos, de liberdade, de saúde e de segurança das pessoas que estão vivendo aí nesse meio. Porque, além disso, a gente tem o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento humano. E aí a gente tem na teoria o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai considerar questões de necessidades básicas de saneamento, educação e saúde das pessoas. E a gente poderia ter outras questões, como programas sociais, o que pode ser feito de ajuda para esse desenvolvimento das pessoas, primeiro considerando que elas têm que ter condições de sobreviver em boas condições ou condições mínimas, para que possa desenvolver outras, como, por exemplo, a educação. E desenvolvimento econômico e da infraestrutura, porque precisa-se que essa sociedade tenha corporações, organizações que se responsabilizem pela melhoria dos seus processos, pela preocupação com o futuro, e nisso tudo vai ser a preocupação com a infraestrutura, com o progresso da sociedade e também com a competitividade dentro de todo esse sistema, que é o sistema de troca de bens, e dentre esses bens o dinheiro, produtos, serviços, conhecimento. Então, tudo isso aspira-se que isso seja tratado de forma responsável. As partes interessadas da sociedade são todas as pessoas relacionadas a esses assuntos das aspirações, e ali a gente tem alguns destaques para a comunidade local, para o governo local, e é muito importante essa palavra local, porque dentro da localização da cidade, do município, até do mesmo do bairro, são os ambientes mais específicos, o micro, considerando todo o macro como um país. Porque é desse micro que a gente consegue entender como é a realidade, como é a cultura e desenvolver ações voltadas mesmo para a personalização das ações para essas pessoas que estão vivendo ali naquele ambiente menor, né? Então, para que se possa expandir para outros e não necessariamente entender a necessidade média do todo de milhões de pessoas, que essa seja a mesma que um bairro na sua cidade, por exemplo. Então, é muito importante, novamente, a conversa, o diálogo entre as partes. E, dentre outros, vamos ter partes interessadas em qualidade de vida, os próprios organismos internacionais, questões relacionadas ao ativismo dos direitos humanos. Então, essa sociedade tem muitas pessoas preocupadas e que querem, sim, fazer diferente ali naquele ambiente. Já os objetivos para a governança seria valor e propósito das organizações, responsabilidade, sustentabilidade, realmente pensar na missão e no cumprimento dela para as obrigações mesmo, as obrigações como empresa, as obrigações que se tem estando dentro de uma sociedade que tem muitas necessidades ainda, que tem muito a se desenvolver, e por isso ter esse valor e o propósito para o futuro faz diferença nesse ambiente. Além disso, necessita-se dos resultados econômicos para que a empresa continue e se desenvolva, e considerando do que se tem dos ativos, então todas as responsabilidades, como é conduzido esse negócio, de maneira, poderia considerar a outra aspiração falada há pouco, como ética e valores morais, também para as organizações, e o uso correto desses recursos, especialmente os recursos que vêm de origem pública, né? As verbas públicas, como é dito aqui na teoria. Então, o terceiro, né, objetivo da governança são os resultados, então, resultados para melhor operação, por isso que são resultados operacionais, ditos como o uso dos recursos, a autonomia desses gestores para gerenciar esses recursos e melhor levar resultados para a organização, e também vai estar relacionado com a reputação. Então, a minha atividade dentro da empresa, o que eu passo para fora, o que eu levo para a sociedade, vai impactar na minha reputação e no meu reconhecimento fora, na minha imagem.
Então, uma empresa que tenha ações efetivamente voltadas para a sustentabilidade, que se preocupa com o futuro, também vai ser uma organização que vai ter uma melhor reputação, vai ter uma melhor imagem, vai ter um melhor reconhecimento da sociedade pelo que ela faz. E as partes interessadas nisso são gestores, investidores que vão se relacionar com essas empresas, clientes, órgãos públicos, teremos também todas as agências que lidam com a regulação, com a fiscalização. Então, ao redor de uma organização tem muita gente envolvida. Os acionistas, por exemplo, que investiram dinheiro para aquela empresa existir ou continuar existindo. Então, essas partes interessadas, novamente, conversando em diálogos voltados para o mesmo objetivo, também levam a um melhor resultado para o desenvolvimento sustentável, considerando os objetivos da sociedade e também do ambiente. E quando a gente fala da última parte, né, da quarta parte ali da matriz, a gente está falando dos objetivos para as pessoas. As aspirações que se tem para as pessoas é que elas prosperem, tenham trabalho, emprego, tenham renda, que elas consigam ter trabalho por muito tempo, que elas incentivem empreendedores, pessoas que tenham novas ideias, que consigam levar essas pessoas ao trabalho formal, o que não desconsidera o trabalho informal, mas considera benefícios como para a aposentadoria, para a saúde, assistência de saúde. Então, isso também é muito importante. E considerando a participação e o pertencimento dessas pessoas na sociedade. Que as pessoas entendam que elas fazem parte do que está acontecendo, que elas são parte da sustentabilidade, que elas são parte da preocupação com o ambiente, que elas devem se sentir incluídas ou devem se incluir nisso. Considerando, claro, cada um dentro da sua rotina, dentro das suas limitações, mas as pessoas são parte da organização e da sociedade, então a base de toda uma economia, uma organização, uma preocupação com a sustentabilidade são as pessoas fazendo pelas pessoas. E nisso, pensando também no desenvolvimento pessoal de cada. Então, essa educação, capacitar-se, entender o que está acontecendo, buscar novas informações, novos cursos, faz com que essa pessoa se desenvolva pessoalmente e profissionalmente. E isso leva a uma melhor reflexão sobre qualidade de vida. Não só no trabalho, a gente poderia expandir isso para a sua vida pessoal, mas considerando no trabalho, são os objetivos de segurança, de conseguir ter assistência social, de conseguir se manter num emprego para prover algo para a sua própria família, para que no trabalho isso seja feito num ambiente ético, com valores morais positivos para a sociedade. E quem é interessado nisso, né? Das pessoas terem esses objetivos aspiracionais. Aqui entram ainda mais detalhes, como, por exemplo, as famílias, os sindicatos, todos os órgãos públicos e privados, conhecimento, cultura. De novo, a gente poderia falar de ativistas de direitos humanos. E aqui, como nos outros objetivos, podemos destacar também o papel da mídia. Mídia social, mídia digital, todas as redes sociais da internet que existem, tudo isso são preocupações com as pessoas. Como essas pessoas estão se colocando na sociedade, qual é a preocupação que elas têm. E se essa preocupação existe, que seja colocada em prática, porque isso leva a uma melhor ação para o futuro aí da sociedade. Tá? Então, existe toda a opinião pública que está relacionada a isso, e uma opinião pública que pode ter informações, dados, do que realmente está acontecendo, para que tome decisões e que para se sinta incluído, seja parte do movimento em prol da sociedade e da sustentabilidade. Então, se a gente está falando do setor privado, por exemplo, as partes interessadas poderiam ser das mais diversas. Não só o setor produtivo, como o agro, mas clientes, relações de saúde, sindicatos, as famílias, todas as questões acadêmicas de cientistas, os próprios professores, falando de fornecedores, de governo, de agentes que estão preocupados com as questões sociais, a mídia.
Então, todas essas partes interessadas, cada um dentro do seu âmbito, discutindo sobre essas ações. Por exemplo, sobre esses objetivos aí aspiracionais de cada um dos âmbitos da matriz. E se a gente está falando de setor público, esse setor público tem ainda outras partes que se relacionam com o setor privado, mas aqui falando de todas as pessoas como cidadãos, agentes econômicos, as entidades de instituições de educação, as pessoas que podem ser parceiros, o próprio meio ambiente, que é uma parte interessada e que é público. E aí a gente está falando de comunidade como um todo, de sociedade que se preocupa. Então, não necessariamente eu, como organização, devo me preocupar apenas com o meu ambiente interno. Eu tenho que me preocupar com a questão da sustentabilidade, de como fazer o melhor, gerenciar e usar melhor os recursos que eu tenho, lidar melhor com as pessoas, a questão social dela, entendendo que ela é uma pessoa que tem uma família, que tem um lado humano, que tem as suas limitações, inclusive, e unir tudo isso em prol do meio ambiente. E com essa união desses âmbitos, dentro da ideia de governança dentro da organização, gerenciamento mesmo do que acontece ali dentro, essa união para que atinja-se um maior nível de sustentabilidade e que se contribua com o desenvolvimento sustentável. Porque, afinal, a gente se preocupa com a nossa sobrevivência, sobrevivência de outras gerações, sobrevivência das partes mínimas do meio ambiente, como a questão das árvores, a questão do clima no planeta, a questão dos animais, a questão de como isso tudo pode existir, coexistir ao mesmo tempo da melhor maneira. Então, essa é a ideia de se estudar desenvolvimento sustentável dentro das organizações, porque aí a gente vai começar a pensar, bom, temos ainda, além da minha organização e do meu país, organismos internacionais que estão preocupados com isso, que querem que esse desenvolvimento sustentável seja atingido ou que a gente chegue o mais próximo disso possível. E aí, dentro dessa organização, né, econômica para a cooperação e desenvolvimento, surge o que a gente conhece como os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17. E que do 1 ao 16, por exemplo, tem objetivos bem diretos e específicos. E o 17º, que é o último, ele tem essa ideia de parcerias e meios de implementação. Então, são 16 caixinhas de objetivos que se destrincham em objetivos mais específicos dentro deles, preocupados com a fome, com a pobreza, com a igualdade de gênero, com a desigualdade, com a infraestrutura, com o trabalho, com a energia, com a vida na água. Tudo isso dentro de uma sociedade que é complexa e que precisa, desde sempre, chegar em consensos, mesmo que pequenos, para que isso possa ser atingido. Então, o 17, falando de parcerias e como implementar, depende disso que viemos falando aqui nesse vídeo. Depende das pessoas, da governança das empresas, da preocupação com o meio ambiente e da sociedade como um todo. Então, o desenvolvimento sustentável é um assunto complexo, um assunto que ainda vai levar tempo para que algumas pessoas ou algumas organizações internalizem, mas que isso é urgente. Então, essas preocupações em cada uma dessas caixas que está apresentado para vocês são preocupações diárias, preocupações que a gente precisa levar para as organizações, para a nossa vida pessoal e para toda a sociedade. E é nesse momento que, quando você estuda, você vê uma aula sobre isso, você lê sobre isso, você se torna um desses agentes. Você se torna a pessoa que estudou, que consegue passar essas informações, que consegue já conversar sobre isso, e nada mais correto ou nada mais positivo para essas discussões, que pessoas discutindo sobre isso, pessoas discutindo sobre os resultados que já foram alcançados e como eles podem melhorar, porque a gente sempre e deve pensar nas melhorias, e a gente voltaria no primeiro slide. Quais mudanças precisam ser feitas para que isso realmente, efetivamente possa acontecer? Então, eu espero que você tenha refletido, prestado atenção no que foi conversado aqui e tenha bons estudos.